Lucas 1:1. Amém? Diz assim: visto que muitos houve que o empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Sendo eles avançado em dias, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que essa palavra salte aos nossos olhos nessa noite, que possamos entender, Senhor, nessa porção, aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, fala conosco, que precisamos, necessitamos de fato ouvir a tua voz, entender, ó Deus, o teu coração, o que há nesse tempo para as nossas vidas, o anseio dos céus acerca daquilo que há de ser por nós, em nome de Jesus. Querido, se eu tivesse que dar um título para o que eu quero trazer para o seu coração, seria o Evangelho além de mim. Deus tem falado muito isso no meu coração esses dias. Sabe, o que tem sido o Evangelho além da minha vida? Ou aquém do que eu vivo? Esse Evangelho, ele tem sido ao longo dos anos modificado pela necessidade da alma do ser humano. O ser humano, pela necessidade pessoal, pelos sonhos pessoais, ele vai fazendo uma mutação no Evangelho, aonde ele consegue olhar para a Bíblia e ver simplesmente a vida dele, aonde ele contempla o que a Bíblia tem como se fossem promessas exclusivas suas. E hoje eu queria tirar um pouquinho dos seus olhos da sua vida e colocar os seus olhos na palavra, porque para que nós entendamos o que Deus tem para nós, é necessário nós voltarmos à palavra. E o que nós vamos fazer nessa noite é voltarmos à palavra daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando eu olho para esse texto, eu entendo uma coisa. Deus, ele queria fazer algo naquele tempo em Israel. E como ele queria fazer algo, ele disse: eu tenho que pegar um coração temente para gerar o que eu tenho. E deixa eu abrir um parêntese para você que está aqui nessa noite, principalmente você que é pai e mãe, e principalmente você que tem seus filhos pequenos. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu filho não é uma obra do acaso. O seu filho não veio por um acaso na sua vida. O seu filho não surgiu porque você, pai, e a sua esposa um dia se deitaram e a sua esposa concebeu, engravidou e vocês ganharam um bebê. Não. O céu tem uma história muito maior acerca dessa criança do que o que você pode imaginar.
A questão é que nós nunca paramos para pensar a dimensão daquilo que Deus espera do que vem depois de nós. É interessante, quando Deus traz a palavra para Zacarias, Ele não diz simplesmente: Zacarias, eu ouvi a sua oração e Isabel está grávida. Não, Zacarias, eu ouvi a sua oração, Isabel terá um filho e eu vou te mostrar como será seu filho. Por quê? Porque você não vai criar o seu filho, mas você vai dar um destino para o seu filho. Querido, o problema da paternidade no mundo é que a maioria dos pais e mães, eles só pensam em criar um filho, mas eles não pensam em dar um destino em Deus para o filho que eles têm. Sabe, isso é tão grave, porque um dia será cobrado de você a dádiva que Deus te deu. Um dia Deus vai chegar em você, no dia do juízo, e dizer: o que você fez com a herança que eu te dei? Querido, porque talvez você está muito mais preocupado com a herança material do que propriamente com a sua descendência. Tem pais que eles estão muito mais preocupados em ganhar o dinheiro e colocar dinheiro dentro de casa do que propriamente passar para o coração da criança o que Jesus mandou passar. Ele está muito mais preocupado em dar um bom estudo do que propriamente gerar verdades no coração do filho, daquilo que a Bíblia tem. E o coração de Deus, ele não trabalha com coisas naturais, Deus trabalha pensando sempre na eternidade. Então, quando Deus traz a palavra para João Batista, quando ele gera a palavra acerca da vida de Isabel e de Zacarias, o que ele queria, na verdade, era desenhar o que Zacarias tinha que colocar no coração de João Batista. Dizendo: Zacarias, o coração dele vai ter que ser trabalhado, porque não vai ser um menino normal, não vai ser um menino comum. Eu me lembro quando a Luciana ficou grávida do Josué, e ela disse assim para mim: Deus me disse que eu estou grávida de um menino, e o nome dele é Josué, porque esse menino vai carregar algo diferente no Senhor. E o Josué cresceu sempre ouvindo isso: meu filho, você carrega algo diferente no Senhor. Você carrega algo diferente no Senhor. Eu me lembro, o Gabriel tinha 3 meses e 10 dias, 3 meses e 15 dias. Chega um profeta, pastor Marco Aurélio, aquele grandão que ia lá em São Luís de Montes Belos, lembra dele? Ele entrando na casa do pastor Zé, Luciana com ele no colo, ele virou e falou assim: esse menino não é um menino comum, esse menino não é um menino normal, esse menino é um evangelista, e as coisas sobrenaturais vão acontecer através da vida dele. E eu passei a minha vida toda dizendo isso para o Gabriel. Eu falei: você não é alguém comum. Se você viver como alguém comum, você está fora do plano de Deus. Porque o plano de Deus para a sua vida é que você vai experimentar coisas extraordinárias. O plano de Deus para a sua vida é que você vai viver coisas diferentes. E aí, de repente, chega outro profeta um dia e fala: eu vejo esse menino lotando estádios e curando enfermos. Sabe o que é isso? É o desenho do que Deus tem para a vida dele. E eu nunca abri mão disso, eu sempre lancei isso sobre eles, sempre sentenciei eles com isso. O Eliseu, logo que a gente descobre que era menino, Deus me deu. Deus falou assim: o nome dele é Eliseu, porque o espírito da profecia vai governar ele e o que ele faz. Eu falei: então o nome dele é Eliseu. Eu sempre disse isso para Eliseu. Eu falei: o espírito da profecia está sobre você e vai governar o que você faz. Os nossos filhos, eles precisam entender o que Deus espera deles. Mas o que eu quero trazer para você hoje não é sobre isso ainda. Isso aqui eu estou abrindo um parêntese para trazer para você o entendimento do coração de Deus. Quando Deus traz uma palavra acerca de João Batista para o coração de Zacarias, ele queria, na verdade, era destravar algo no meio de Israel. Porque a cereja do bolo não era João Batista. Ele queria usar João Batista. Querido, o evangelho que para em mim, ele é o evangelho mais tosco que pode existir. O evangelho que para na minha vida é o evangelho mais miserável que o homem pode inventar. O evangelho que simplesmente vem para tentar me abençoar e me sustentar é um evangelho podre, onde eu me torno mais importante do que o próprio Deus do evangelho. Eu me torno mais importante porque Deus tem que trabalhar somente em meu favor. E Deus nunca quis isso. O evangelho não é para isso.
As pessoas que intentaram colocar no coração do ser humano que o Evangelho é isso, são enganadores, são lobos disfarçados de ovelhas, porque eles centralizam e colocam o ser humano no centro de todas as coisas. O seu eu se torna melhor do que o eu do Deus que te criou. O seu eu se torna mais importante do que o eu sou do Deus que te fez. Querido, isso é tão impressionante, porque a Bíblia em todo tempo, quando Deus precisava de alguma coisa, Deus pegava um ventre que não dava nada, Deus escolhia uma mulher que não era nada, Deus pegava talvez um casal que não tinha nada, mas Deus fazia aquilo que Ele queria. Mas o mais impressionante de Deus é que Deus nunca fez por aquilo que era no ventre, Deus queria usar aquilo que estava no ventre. Entenda isso. Por isso que o que eu quero falar com você nessa noite é o Evangelho depois de mim. Porque se nós pisarmos nessa terra e não existir um Evangelho além das nossas vidas, pelas nossas vidas, o sacrifício de Jesus não valeu a pena por nós. Quero que você saia daqui hoje com esse entendimento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Vamos usar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo, para nós entendermos um pouco isso aqui. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, deixa eu contar um testemunho para você. Na quinta-feira da semana passada, eu passei praticamente 2 anos sem exercitar, sem fazer academia, nem nada. Na semana passada eu voltei, e aí, sabe aquele negócio quando você volta empolgado, né, achando que é menininho de 19 anos de idade, né? Tá certo que tem 25, né? Só 6 a mais do que eu pensei aqui, né? Mas... irmãos, mas num determinado tempo lá, eu sentei numa leg press lá e fui 40, 45 quilos, achando que estava todo poderoso, 50, 55. Pensei, esse negócio está muito levezinho para mim, né? Eu sou o cara. Na terceira, só deu aquela pancada na coluna. E eu levantei do aparelho assim, desse jeito. Falei para o Luciano, falei, o negócio deu errado aqui hoje. Cheguei em casa, a hora que o corpo esfriou, aí ficou ruim. E eu fiquei ruim sexta, fiquei ruim sábado, domingo eu passei quase o domingo todo na cama. Estava travado, tanto que domingo passado eu não vim no culto. E na segunda-feira pela manhã, doendo demais a coluna, ficava de pé, doía, sentado, doía. O Alexandre e o pastor João precisavam fazer um serviço na congregação, me chamaram para ir lá. Fui lá com eles, era 8 e pouco da manhã. Chego lá na congregação, entrei lá dentro, a gente viu algumas coisas acerca da tinta, andamos lá uns 8, 10 minutinhos, acho que no máximo isso, e eu virei e falei, gente, deixa eu ir para o carro, que eu não estou aguentando de dor não, eu preciso sentar. E eu fui para o carro, sentei, doendo demais, eu tinha que ir na clínica resolver um negócio, falei, não, vou para casa. Cheguei em casa, falei, eu vou ler minha Bíblia, é melhor, que Jesus precisa fazer alguma coisa por mim nessa hora agora. E aí, irmãos, eu sentei na poltrona que tem lá no meu quarto, pus a Bíblia no colo e comecei a orar. De repente, um irmão mudou para Uberaba, ele era de São Simão. Eu conheci ele uma vez, nós conversamos muito rápido, mas eu nunca mais tinha visto. E o filho dele foi para o Nordeste. E ele sabia que eu estava indo para lá na sexta-feira da semana passada. Aí perguntou para o filho, falou assim, o pastor Vonei já chegou por aí? Ele falou, não, o pastor Vonei não veio, teve um problema de coluna. Ele falou, que pena. Quando deu 3 horas da manhã, ele acordou, de domingo para segunda. E Deus falou assim para ele, ora pela vida do Vonei. E ele falou que intercedeu por mim ali, uns 40 minutos, 1 hora. Deu sono, ele pegou no sono, levantou, ele já tinha saído para fazer algumas coisas. 9h06 da manhã ele me manda uma mensagem. Pastor, eu preciso orar pelo Senhor. E eu ia respondê-lo, que sim, claro, que eu precisava da oração dele. Só que quando eu ia responder, meu telefone toca, um pastor do Nordeste queria falar comigo, falou comigo. Quando eu termino de atender esse pastor, que eu vou olhar, chega outra mensagem desse irmão. Só que aí já era oração, ele mandou uma oração pelo WhatsApp. Irmãos, e a oração dele não era somente Jesus cura o Volneir, não. Ele orou mais ou menos assim, Senhor, eu libero uma palavra de cura sobre a vida do teu servo, para que aquilo que o Senhor tem para ele não paralise nesse tempo.
para que aquilo que o Senhor necessita que ele faça, ele levante agora, de onde ele estiver, para que ele faça o que o Senhor tem para a vida dele. Eu pus aquele celular em cima da Bíblia ali, ouvindo a oração dele, e disse: Senhor, eu recebo essa oração. E continuei sentado. Só que depois de uma meia hora, eu percebi que não estava sentindo mais dor na coluna. Aí eu levantei, fui lá na cozinha, peguei uma água. Cadê a Eva? A Eva é que ficou rindo, a Eva não está aqui agora. Aí eu peguei uma água, parei na frente do filtro e fiquei parado. Depois de 10 minutos eu falei: que interessante, eu não estava dando conta de ficar de pé, esse negócio não está doendo mais. Comecei a fazer assim, nada. Olhei para a Eva e falei: Eva, aconteceu um milagre em mim agora. Eu falei: o que foi? Eu falei: um irmão mandou uma mensagem do WhatsApp e eu fui curado. Irmão, Jesus usa até o WhatsApp, viu? Escuta o que eu estou te falando. Jesus usa até o WhatsApp e você não está sabendo, você está perdendo tempo com o WhatsApp. Irmãos, e aconteceu um milagre. De segunda-feira para cá, não estou sentindo mais nada. Nada. Fui fazer uma fisioterapia essa semana, porque estava marcada a fisioterapia, já tinha marcado antes de acontecer o negócio, fui lá. Mas não estou sentindo nada, eu não aguentava ficar de pé. E o melhor de tudo, o Arthur virou e falou: vou pedir o irmão para orar por mim. Aí eu peguei e falei: então recebe a oração dele. Envia a oração para o Arthur. O Arthur falou assim: pastor, eu recebo. Ele falou: depois que eu ouvi a oração, parece que o negócio aqui deu uma consertado aí. Irmãos, a fé, Paulo diz o seguinte: a fé que tens, tenha para ti mesmo. Ou seja, se você crê, Jesus vai fazer. Mas você sabe o que mais me chamou a atenção na oração desse irmão? Por que eu estou te contando esse testemunho? É porque a oração dele não era por causa da minha vida. A oração dele era por causa daquilo que Deus tinha com a minha vida. Aí Jesus falou assim: como você está orando certo, eu vou fazer. Porque se você estivesse orando só por causa dele, talvez eu não fizesse agora. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque tudo que Deus faz com você, Ele espera que toque alguém. Tudo que Deus faz na sua vida, o anseio de Deus é que isso atinja alguém. Tudo que Deus te dá, a expectativa do coração de Deus é que isso alcance a vida de alguém. Irmãos, o Evangelho funciona dessa forma. Acompanhe comigo aqui Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo não sofria por causa dele, tinha um intento maior. E ele fala assim: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, que coisa extraordinária. Se eu começo a ler a vida de Paulo, eu não dou conta de entender o Evangelho de hoje. Eu não consigo entender o Evangelho de hoje. Porque, olha o que ele fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. As maiores histórias que tem na Bíblia não são de homens que viveram pela causa da vida deles, são de homens que viveram pela causa da vida dos outros. Presta atenção nisso. Estude a Bíblia e busque na Bíblia a história dos grandes homens de Deus. Foram homens que gastaram suas vidas em favor de alguém. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim: pastor, o senhor está pregando isso porque o senhor é pastor, o senhor tem a obrigação de cuidar de pessoas. Não, querido, é o contrário. Eu não sou pastor porque eu tenho a obrigação de cuidar de pessoas, é porque um dia eu me interessei por pessoas e alguém foi e derramou um óleo na minha vida para ser pastor. É diferente. Porque senão a gente inverte o ciclo e acha que existe uma obrigação que carrega um título. Não, é porque existe um peso, o título vem por consequência. É diferente isso. Agora, talvez você disse para mim assim: mas eu não tenho chamado para ser pastor. E quem disse que cuidar de pessoas, quem disse que abençoar pessoas é para pastor? É para o ser humano. É para quem tem Cristo no coração, é para quem carrega uma palavra chamada Evangelho de Jesus, é para quem entende que conheceu a salvação de Deus. O problema é que nós confundimos vida com Deus com ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você vai estudar Efésios capítulo 4, depois você pode pegar esse texto e lê-lo, você vai entender uma coisa. Efésios capítulo 4,
o apóstolo Paulo não está ensinando a igreja a amar pessoas, ele não está ensinando a igreja a ter prazer no cuidado das pessoas, pelo contrário, ele está alinhando os ministérios de governo da igreja, porque o cuidar de pessoas, amar pessoas e servir pessoas é o básico daquilo que Cristo ensinou. Jesus ensinou o básico disso. Quando ele fala, olha, ide por todo mundo pregai o evangelho, ele está dizendo o seguinte: todo mundo tem que ter o privilégio que você teve. Você ir por todo mundo pregar o evangelho é você dar a oportunidade para todo mundo que um dia você teve, que alguém proporcionou para a sua vida. É disso que o evangelho fala. Por isso que Paulo, quando continua esse texto, ele fala assim, olha, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, da qual me tornei a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo entendia uma coisa, olha, o que eu faço não é porque eu gosto de fazer ou porque sou bom. O que eu faço a favor de vocês não é porque o Paulo é um cara amoroso. Não é porque o Paulo é um cara que um dia estava lá perseguindo a igreja e se deparou com Jesus e houve um choque. Não, é um Paulo que entendeu que o lugar dele na palavra é servir pessoas. Ele entendeu que o maior compromisso que ele tem, o que ele pode dar de melhor para Deus, é transmitir para as pessoas aquilo que um dia entrou no coração dele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A transmissão para outros corações daquilo que um dia você entendeu de Deus, talvez nem você imagina o destravamento que pode ser na vida de outros. Sabe qual é o nosso problema? É que nós às vezes pensamos assim, poxa, mas eu não conheço muito a Bíblia. Mas eu não entendo muito, assim, do Evangelho. Então eu não tenho muita facilidade para falar de Jesus. Eu não consigo, eu sou tímido. Querido, simplesmente fala da alegria do que você carrega, do prazer que você tem de ter Jesus. Você não sabe o quanto isso pode mudar a chave na história de alguém. Você não sabe o quanto isso pode fazer a diferença, talvez no casamento de alguém, na criação dos filhos de alguém. Achei tão interessante esse irmão ter mandado essa mensagem para mim e dito assim, pastor, eu preciso orar por você. Porque talvez, se fosse outro no lugar dele, pudesse pensar assim, quem sou eu para ligar lá para o Volneir para orar por ele? Quanto tempo que eu não encontro? Quanto tempo que eu não o vejo? Senhor, em nome de Jesus, abençoa ele. Mas o que ele entendeu foi o seguinte, eu preciso fazer com que a minha oração e o clamor do coração de Deus chegue ao coração dele. E por isso ele disse, olha, eu preciso orar por você. Cadê os homens e mulheres ousados que têm coragem de fazer isso? Quantas vezes Deus já mandou você fazer alguma coisa e você não obedeceu? Eis a pergunta. Quantas vezes Deus talvez te disse assim, olha, vai e abençoa a vida de alguém e você não foi? Vai e dá isso para alguém e você não deu? Ou vai e ora por alguém e você não orou? Quantas? Levanta só o dedinho do pé. Sabe, querido, isso é muito sério, muito grave, porque você está impedindo alguém de receber o que o céu tem para a vida dele. Você está cerceando alguém da graça de Deus. Você está cerceando alguém de entender o propósito eterno estabelecido no coração de Deus. Todas as vezes que você deixa de fazer algo que Deus falou. Isso é tão curioso quando você vai estudar o capítulo 1 do livro de Efésios, e o apóstolo Paulo começa a derramar o coração dele, para falar acerca do que ele entendia do céu. Paulo vai escrevendo coisas assim extraordinárias em Efésios 1, a ponto dele começar dizendo, olha, ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas quando Paulo fala que Deus estava abençoando com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, não era para que Paulo fosse próspero, para que Paulo comprasse uma casa nova, para que Paulo comprasse um carro novo, para que Paulo usufruísse disso, daquilo, não. Era para que a igreja recebesse aquilo que Deus tinha preparado para ela. Aquilo que Paulo entenderia e transmitiria para o coração de outros. Uma das palavras que eu mais falo para essa igreja, nós temos sim de fato o espírito da reconciliação.
Sabe, se Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, e Ele nos deu o Espírito da reconciliação, eu quero dizer uma coisa para você: qualquer coisa que você abrir a boca em favor de alguém, Deus vai fazer através da sua vida. Sabe por quê? Porque já existe uma sentença. Já existe uma sentença. Nós não podemos nos calar, não. Eu fico pensando, sabe, as pessoas, eu estava dizendo isso para a Luciana agora, foi sexta-feira, né? Nós estivemos ali com o Daniel na clínica de fisioterapia. Eu estava falando isso, como é impressionante. As pessoas, elas não são tímidas para nada no mundo, elas não têm timidez para nada, e muitas vezes aqueles que são detentores da verdade, eles se calam perante tudo. Uma pessoa, ela não tem vergonha de pegar uma bandeirinha e ir saindo batendo tambor aí, bandeira, em favor de feminismo, homossexualismo, não sei mais o que, os ismos da vida. E você, detentor da verdade, de uma salvação eterna, de uma transformação de vida, de uma vida santa, de uma verdade que ela é para a eternidade, você se acovarda e cala. Satanás, ele sopra no ouvido das pessoas no mundo e elas obedecem imediatamente. Eu falo para você porque quando eu era usuário de droga, como era fácil. Quem já teve nesse mundo sabe. Ele instrui a gente nos caminhos em que deve andar, de boca em boca. E você obedece e faz. Por que quando você está em Jesus você não tem a mesma disponibilidade? Por que quando nós estamos em Cristo nós não temos a mesma coragem, a mesma força? Isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha aqui, vamos continuar um pouquinho o texto aqui. Ele diz assim, que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em você, a esperança da glória. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Jesus entrou na sua vida, ele estava sentindo, tendo a sensação, que era a esperança da glória do mundo inteiro, por causa da sua vida. Está aqui, ó. Está aqui. Uma das coisas que eu mais entendi em Deus foi isso, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, se Ele entrou em mim, é porque tem alguma coisa através de mim. Um alcoólatra, um drogado, viciado, prostituto, o que Deus ia querer? Mas não era eu, era o que Ele podia fazer através de mim. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, não é só você, mas o que Ele pode fazer através de você. Amém? Não é só você não, querido, é o que Ele pode fazer através da sua vida. É o quanto Ele pode abençoar com a sua vida, é o quanto Ele pode transformar o coração de outras pessoas através da sua vida. Eu fico assim, sabe, como é que eu posso falar? Eu fico tão feliz, quando eu vejo algumas pessoas, que talvez de onde menos espera, chegar e falar assim, pastor, eu queria fazer alguma coisa, eu queria servir de alguma maneira, assim, aponta alguma coisa para eu fazer. Eu olho assim, eu falo, uau, entendeu o Evangelho? Irmãos, entender o Evangelho é isso. Entender o Evangelho é quando você sabe que tem alguém que precisa muito mais do que você. Entender o Evangelho é quando você sabe que tem alguém que talvez está padecendo muito mais do que você, alguém que está sofrendo mais do que você, alguém que está muito mais triste do que você. Você às vezes se olha no espelho e fala, mas eu quero dizer para você, tem uma fila muito grande, que está bem pior do que você. Tem uma fila bem grande, que está bem pior do que você. O coração de Paulo era deixar a igreja entender isso. O quanto você entende do Evangelho
acerca dos outros? Queria deixar essa pergunta com você hoje, essa noite. O quanto você lê a Bíblia e Deus fala acerca dos outros com você? Não para julgar, viu, querido? Julgar deixa que Deus julgue, Ele já é juiz para isso. Muitas vezes você está ouvindo uma palavra e diz assim: se irmão fulano estivesse aqui. Não, querido, é você que tem que estar aqui para ajudar o irmão fulano que você queria que tivesse. É você que tem que estar aqui para ajudar o irmão fulano. Sabe, porque nós temos muita facilidade para distorcer o que Deus está falando. O que é bom, venha a nós o teu reino. Agora, o que não é, seja feita a sua vontade na vida dos outros. É sempre assim. Mas é um instinto natural do ser humano. O Evangelho não pode ser visto dessa maneira. O Evangelho desse jeito, ele não tem valor nenhum. Eu estava recentemente vendo aquela expressão quando Samuel, estudando ali quando Samuel chega para... Deus manda ele à casa de Jessé. E fala: olha, Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu me provi de um rei dentre os seus filhos. Irmãos, Samuel vai na casa de Jessé sem saber quem era. Ele sabia uma coisa: Deus escolheu alguém lá dentro. Quando ele chega, vê os filhos mais velhos de Jessé, todos os filhos mais velhos já serviam o exército de Saul, ele pensa: tá aí, os caras estão aí, deve ser um desses aí, porque os 3 mais velhos já estavam no exército. Deus fala: não é esse, nem esse, nem esse. Passa todo mundo, acabaram os seus filhos? Não, tem um ali, está cuidando das ovelhas, chama ele para mim, que nós não vamos sacrificar enquanto ele não chegar. Quando Davi chega, Deus fala: é ele. Sabe por quê? Porque todos os outros filhos de Jessé foram treinados para servir Israel, mas Davi tinha sido treinado por Deus para servir pessoas. Por isso que a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus, porque Davi governava Israel servindo pessoas. Davi não governava Israel por Israel. Davi governava Israel por causa de pessoas que tinha com ele. Acho tão interessante a história da lança. Quando a Bíblia fala, que Davi mata Golias, a Bíblia diz assim: e levou Davi consigo a lança para sua casa. Aí lá na frente, quando você começa a reler a história novamente, e Davi fugindo de Saul, Davi vai à casa do sacerdote. A lança estava onde? Lá na casa do sacerdote, no templo de Abiatar. Sabe por quê? Porque Davi entendeu uma coisa: quem matou o gigante fui eu. A lança não é um trunfo meu, a lança é um trunfo do povo. Então eu coloco lá no templo. E ele chega e vira para Abiatar, fala: você tem alguma coisa? Ele fala assim: eu tenho a lança que você matou o gigante. Vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam? Quando você vive por causa dos outros, Deus fala assim: então agora eu vou fazer algo por você. Ele falou: tem a lança que você matou o gigante. Querido, é assim que Deus trabalha. Nós ficamos tanto na expectativa de Deus fazer pela nossa vida, porque nós precisamos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Está lá anotado na cadernetinha dele, viu? Está lá anotado tudinho que você gosta, que você deseja, que você, tudo que você sonha, está lá. Mas deixa Ele te usar primeiro para cuidar daqueles que estão se perdendo. Você não está se perdendo, você está garantido nele. Deus funciona dessa maneira. Ele fala assim: deixa eu te usar para socorrer quem está se perdendo. A hora que você estiver socorrendo quem está se perdendo, deixa que eu ajudo você que já está ganho. É assim. Quem aqui é pescador? Irmãos, é igual você soltar a linhada. Você solta 2 linhadas. Aí você ferra nas 2 linhadas, você vai puxando. Quando você vê que um dos peixes está escapulindo, o que está ferrado, você solta ele para lá e vai pegar o que está escapulindo. O outro fica tranquilo. Jesus vê a gente dessa maneira. Ele olha para você e fala: não, meu filho, fica tranquilo, você está ferrado. Vai servir os outros agora. Depois eu te ajudo. Amém? Fala para o seu irmão: você está ferrado em Jesus, querido. Ele já travou você, acabou. É interessante o jeito que o salmista compõe o Salmo 23, O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta.
Por que ele estava falando aquilo? Não é que ele tinha tudo. A expressão não é essa, o Senhor é meu pastor e eu tenho tudo. Ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Por quê? Porque o coração dele era satisfeito com aquilo que Deus fazia. Ponto final. Querido, o seu nível de satisfação e contentamento vai te mostrar o quanto de gente tem para você servir. O quanto de gente tem para você doar sua vida pela causa deles. Eu sempre digo para alguns irmãos, eu falo, irmão, você tem um tempo, vamos lá para a igreja orar um pouquinho, vem para a igreja, porque chega aqui na igreja, você vai descobrir as necessidades dos outros. Porque estando aqui na igreja, toda hora chega um aqui e fala assim, ó, tem que levar uma cesta básica para fulano, ó, fulano vem aqui pedir oração por causa disso, nós temos que ir ali acudir alguém que está passando por isso. Então você está meio folgado? Vem para cá, vem para cá. Amém, Renato? Vem para cá. É assim que funciona. Irmãos, o evangelho é isso. Olha aqui uma coisa, deixa eu te mostrar. Olha o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Solta lá, Bruno. Verso 19. Se a nossa, vamos ler juntos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, isso não é uma sapatada, isso é uma voadora no pescoço. Misericórdia. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, essa palavra infeliz, na tradução para o português, ela veio muito pobre, porque a palavra original é miserável, viu? Ali, ó, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você vive só pela causa da sua vida, se você vive só por aquilo que você gosta, se você vive só por aquilo que você quer alcançar, eu quero dizer para você, você é o mais miserável de todos os homens. Isso chama miséria, porque você pode conquistar tudo e não conquistar nada. Salomão, ele tinha uma sabedoria tão extraordinária, que um dia ele disse o seguinte: o fruto do justo é árvore de tomate, é árvore de maçã, é árvore de uva? Não. O fruto do justo é árvore de vida. Sabe por quê? O seu maior fruto que você pode produzir é uma vida que possa entender o que você entendeu. O maior fruto que você pode produzir é um ser humano. E aí ele continua esse texto dizendo assim: o que ganha almas é sábio. Vira para o seu irmão e fala: você tem ganhado almas? Pergunta para ele. Responde não, irmão, porque senão o seu irmão te chama de tolo. Responde não, é melhor ficar calado, né? Porque a Bíblia diz que o que ganha alma é sábio. Então o que não ganha? Então assim, não responde não, só dá uma risadinha sem gracinha, que é a risadinha amarela, né? Irmão, o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Salomão escreve isso, sabe por quê? Porque Salomão ouvia Davi falar o dia inteiro de pessoas. Salomão ouvia Davi falar o dia inteiro de problema dos outros, com certeza. Eu imagino como é que era o palácio de Davi. Davi, o negócio lá em casa está meio escasso. Sabe por quê? Porque o coração de Davi era pessoas. O coração dele era ver gente transformada. O coração dele era ver gente mudada. Quando Paulo, ele escreve Efésios 3, abre aí para mim. Olha aqui o que ele fala em Efésios 3. Ele diz algo muito curioso, põe no verso 8, Ele fala assim, ó, Efésios 3, 8. Ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.
Paulo estava dizendo o seguinte: quando Deus olhou para mim, Ele não confiou na minha capacidade, Ele esperou foi na minha entrega. Sabe por quê, querido? O evangelho que sai de você não depende do que você sabe, depende do quanto você se entrega para o que Ele tem para fazer. Essa expressão que Paulo usa aqui no verso 8, a mim, o menor de todos os santos, no original é, a mim, o mais pequeno de todos os irmãos. Era a expressão que Paulo usava. Ele está dizendo, o menor de todos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós às vezes fazemos algumas orações dizendo assim: Senhor, me dá a ousadia de Paulo. Querido, para ter a ousadia de Paulo tem que ter a entrega de Paulo. Senhor, me dá a unção de Paulo. Para ter a unção de Paulo tem que ter a entrega de Paulo. O problema é que nós pedimos as virtudes que a pessoa tem, mas nós não entendemos a entrega que eles obtiveram. Ah, Senhor, me dá o coração de Davi. Então vai amar pessoas igual Davi amava, e Ele vai te dar um coração igual de Davi. Funciona assim. Ah, Senhor, me faz um profeta como Elias. Então se entrega como Elias. Aí você vai ser profeta igual Elias. É muito fácil, querido. É muito fácil você pedir o que eles têm. O problema é se entregar. O quanto eles entregaram para alcançar o que eles alcançaram. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso. Quer ver? Continua no outro versículo. Vai lá. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. O próximo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem que é a igreja de Jesus? Faz assim com a mão. Amém? Querido, então está aí, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. O que Trindade vai conhecer de Jesus é através da nossa vida. O que Trindade vai entender de Jesus é o que eu e você entregarmos para essa cidade. Sexta-feira eu disse para vocês que eu estava lá na inauguração da clínica do Daniel. Ele me chamou para ir lá ministrar uma palavra. Ele me chamou para ir lá ministrar uma palavra. Irmãos, como eu amo isso. É a oportunidade que eu tenho de falar do Jesus que eu sirvo. É a oportunidade que eu tenho de expressar aquilo que o Senhor me deu. Sabe, é aquilo que eu posso abrir meu coração e derramar o que Deus colocou aqui dentro. Porque o que Deus colocou aqui dentro não é só para mim. Eu não posso entender que Deus me revela Isaías 53, para dizer que na cruz do Calvário eu sou curado, simplesmente para que eu seja curado. Porque Deus já me usou para curar muitas pessoas. Já orei com muita gente que foi curado. Até cego já enxergou. Mas por quê? Porque o que eu carrego não é meu, é de Cristo Jesus. E se eu digo que Isaías 53 é uma verdade, eu digo em favor de alguém, não somente para a minha vida. É uma verdade para mim? Sim. Mas não vai parar em mim. Tem que se estender para alguém, tem que chegar em alguém, tem que tocar a vida de alguém. Se eu digo que a bênção de Deus, ela traz prosperidade, querido, isso não pode parar em mim, isso tem que alcançar alguém, isso tem que tocar a vida de alguém, isso tem que mudar a vida de alguém, porque senão o evangelho perde o valor, o evangelho perde o sentido. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, do meio da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti eu farei uma grande nação. Naquela hora Deus estava dizendo o seguinte: Abraão, você vai pagar um preço, não é por causa da sua vida. Você vai pagar um preço, é por causa da vida de outros. É por uma descendência, é por uma geração que vai ser gerada depois de você. Irmãos, quando eu leio aquele texto, meu coração ele racha no meio, porque nós somos ruins demais para pagar preço pela vida dos outros. Nós somos muito devagar por isso. O Eliseu chegou de viagem com o João Neto, e ele mandaram um vídeo lá de uma estrada só buraco, né? Ele falou: pai, o senhor vê as estradas de lá? Eu falei: não, meu filho, eu já rodei nesse tipo de estrada aí, foi 2.200 quilômetros de Palio, de Fiat Uno, de Gol quadrado. Foi muitos.
Foi muitas vezes daqui para o Nordeste. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho não pode parar na minha vida. Não pode. Me lembro uma vez que eu fui com o pastor Vinícius. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o hotel para dormir na estrada. Eu falei, então vamos dirigindo dia e noite, tocar direto aí. Eu, Vinícius, Lucas Neto, você lembra, né, Ana Paula? Nós fomos num paliozinho azul. Eu, Vinícius, Lucas Neto e o Fernandão. Tocamos direto, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel. O dinheiro que tinha era para comer na estrada. Irmãos, estoura os 2 pneus do Palio, mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. Lá, chegando perto de Seabra. Mas que coisa mais gostosa do mundo. Naquela buraqueira, naquele poeirão. Irmão, que delícia. Mas pensa, melhor do que uma picanha. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando nós voltamos daquela viagem, o Vinícius voltou impactado e despertado por missões e só queria missões. Lucas Neto voltou desorientado. O Fernandão também trabalhava com a Vilma. Sabe por quê? É nessas horas que a gente conhece de fato quem é Jesus. São nessas coisas. Não é por mim, não. Eu estou contando isso para você, não é por mim. Eu não carrego glória nenhuma disso. Mas é para mostrar para você uma coisa, vale a pena. Vale a pena. Sabe, vale a pena. Eu chego lá no Nordeste hoje, é tão fácil. Igual, eu ia viajar de carro, daqui para lá agora os asfaltos é tudo tapete. Aí tive um problema na coluna, na segunda-feira Jesus me curou, já entrei na internet e comprei a passagem. Hoje, eu vou de avião para Fortaleza, os irmãos vão lá de carro em Fortaleza, me busca 365 quilômetros, com 4 horas eu estou lá em Porto Alegre. Olha que coisa boa. Aí eu chego lá hoje, a alegria do meu coração não é ver o hoje, é entender o que Jesus me fez compreender lá atrás, o valor da vida daqueles irmãos, né? Eu não sei quantos de vocês viram o vídeo do batismo lá em Quingorcedo, vocês viram aí no grupo da igreja? Irmãos, de Nampula até Quinga, são 6, 7 horas de carro, poeira e buraco puro. A Ana Paula está rindo ali, porque ela experimentou desse negócio também. Irmãos, poeira e buraco puro. Você chega lá, a única coisa que tem é um mar, não tem mais nada. Mas como o Calênio tem uma paixão por aquele povo, como o Calênio é apaixonado por aquilo. Sabe, como aqueles irmãos olham para aquilo lá assim, se for preciso eles irem à Quinga 7 vezes na semana, eles vão 7 vezes na semana, e quebra carro, e dá problema no meio da estrada, e fura pneu, e dá problema no radiador. Não, nós falamos para a Ana Paula, falou, olha, na metade do caminho tem uma rodoviária, nós vamos no banheiro, né? Ninguém tinha contado para ela da rodoviária e do banheiro, né? Aí no meio do caminho paramos, falou, se quiser descer para fazer 1 ou 2, está aí a rodoviária. Rodoviária é um pé de cajueiro, um pé de manga de cá e um matinho, que dá para você rodear por trás. Lá é o ponto de apoio, irmãos. Aí se você está apertado durante a viagem, lá que é o lugar. Irmãos, mas não tem coisa melhor do que aquilo. Sabe, não tem nada melhor do que aquilo. Mas sabe o que é isso? É o prazer do Evangelho. Uma pessoa que vive o Evangelho só em busca de bênção. Ah, Senhor, me abençoa. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Ele não descobriu o bom do Evangelho. Ele não sabe o que é bom do Evangelho. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar um outro. Vamos aprender com Paulo, né? Já que Paulo está nos ensinando. Vai aqui em 1 Tessalonicenses. Olha o que Paulo está falando nesse texto aqui. É, 1 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 3, Paulo fala assim, ó, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se basear em dolo. Próximo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos os homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, toda palavra que Deus revela ao seu coração, sabe o que Ele está esperando? Uma atitude sua.
É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, olha, toda palavra que Deus te traz, Ele está lá no trono olhando para você e falando assim, vamos ver o que Ele vai fazer com ela. E aí, o que você tem feito com o que Deus tem te falado? Paulo estava dizendo, olha, o que eu prego, o que eu falo, eu não devo satisfação ao homem, eu devo satisfação a Deus. Eu tenho um compromisso com Ele, eu tenho uma palavra dEle, eu tenho um encargo com Ele, sabe, eu tenho um mandamento dEle no meu coração. Então o que eu falo por causa dEle. Olha essa expressão final, irmãos. Assim falamos, não para que agrademos homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Há uma expectativa no coração de Deus com aquilo que você faz, o que você está entregando, o que Ele tem te dado. Quantas oportunidades, deixa eu trazer isso para o seu coração agora. Quantas oportunidades você tem no dia de liberar algo de Deus para alguém? Você encontra gente o dia inteiro. Você sai na rua, tem alguém passando. Você vai no mercado, você encontra 10, 15 pessoas. Você vai num banco, você encontra muito. Sabe por quê? É Deus colocando pessoas na sua vida para dizer assim, meu filho, está aí, ó. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus me desse oportunidade, que eles têm oportunidade o dia inteiro. Você tem oportunidade o dia inteiro de proclamar o que Jesus fez na sua vida, de falar do que Jesus tem para você, do que Jesus espera de você. Quando, voltando lá para a história de Abraão, que estava dizendo, e Deus fala assim, Abraão, sai, né, da sua terra, e eu quero fazer uma multidão através de você. Irmãos, Abraão paga um preço altíssimo, altíssimo, porque Abraão quase morreu por causa de Ló, né, para resgatar Ló. Abraão passou problemas, quase perdendo a esposa, ou seja, a viagem de Abraão foi um problema o tempo todo. Mas uma das coisas mais impressionantes que acontece, é que quando Sara olha para ele e diz assim, Abraão, faz o seguinte, fica com Agar, e eu vou me satisfazer com o filho dela. Naquela hora Sara estava dizendo o seguinte, deixa Deus cumprir a vontade dele na sua vida, e eu vou me alegrar, cumprir na sua está bom. E quando nasce Ismael, Deus fala assim, Abraão, não é isso, não é isso. Quando eu te chamei, eu chamei você e Sara. Ou seja, não é somente Sara se satisfazer com o que veio de Agar, mas é Sara ter parte no negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Evangelho não é você se alegrar porque outros estão fazendo e o Evangelho está acontecendo, é você ter parte no que está acontecendo também. É isso, é você ter parte no que está acontecendo. Gabriel, quantos pacientes sentam numa cadeira na sua frente? Coloca o que Jesus um dia te falou no coração dessas pessoas. O Evangelho é assim, é desse jeito. Irmãos, eu preciso, sabe, usufruir de parte disso. E a melhor maneira é alguém entendendo o que Jesus fez pela vida dela. Talvez tem pessoas que você vai pregar o Evangelho para ele hoje e ele não compreenderá. Mas amanhã ele possa vir até você e falar assim, olha, se hoje eu estou em Jesus é porque naquele dia você me disse algo. Porque nós não sabemos até onde o que nós pregamos ecoa. Davi, quando ele compõe um salmo, ele fala assim, uma vez Deus falou isso, 2 vezes ouvi. Sabe o que Davi estava dizendo? O que Deus fala ecoa. O que Deus fala vai longe. O que Deus fala reverbera. Agora, se nós não permitirmos que Deus faça isso, querido, não alcança outros. Deixa eu caminhar para o final aqui, eu quero te mostrar algo. Abra aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Pedro está trazendo uma palavra e mostrando para o coração da igreja. Abre aí verso 5 para mim. Olha aqui o que Pedro está dizendo. Aliás, volta um versículo, verso 4. Presta atenção nesses versículos que eu quero ler com você. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Seguinte: por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha para mim um instante. Aqui tem uma promessa e aqui tem uma sentença. Pedro está dizendo o seguinte: o Cristo que foi estabelecido como rocha, para que você está firmado nele, ele também pode se tornar pedra de tropeço para você que é incrédulo com aquilo que você recebeu dele. E é por isso que ele diz aqui, ó, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quando você não entende que o que Deus te deu é para que você reparta, você está num lugar de desobediência com aquilo que Deus te confiou. E ao invés de Cristo se tornar a sua rocha, ele se torna pedra de tropeço para a sua vida. É interessante isso, porque quando ele diz a pedra angular que os construtores rejeitaram, Israel, quando você vai a Israel, aí você vai entender esse versículo de fato, né? Ali no Nordeste tem algumas regiões muito parecidas, a Serra de Porto Alegre, né? É muito interessante isso lá. Você vê aquelas rochas que estão nos morros, né? Ali em Israel é o lugar que as pessoas construíam suas casas. Essa pedra de esquina, pedra angular, era, vamos dizer assim, a melhor fundação. Você podia construir sobre aquela rocha o que você quisesse, que ela não rolava para baixo, né? Ali era um lugar seguro. Por isso que ele trata Jesus como pedra angular. Só que é interessante, porque essa pedra, ele fala que os construtores rejeitam. Se ela é rejeitada para construir, ela pode se tornar uma pedra de tropeço. E o lugar que estão essas rochas, geralmente são despenhadeiros, são descidas, são lugares íngremes. Ele está dizendo o seguinte: se você não for construído nela, e um dia tropeçar nela, é bem provável que você morra por causa disso. É disso que Pedro está tratando aqui nesse texto. A minha desobediência com aquilo que Deus mandou, querido, ai de mim, se hoje eu paralisar minha vida e não fizer o que Deus mandou fazer. Eu sei o preço que eu vou pagar por isso. Eu sei que eu serei condenado por isso. Ai de mim se eu não fizer o que eu faço. Mas eu também digo, ai de você se você não fizer o que Deus mandou você fazer. Vai no versículo seguinte. Olha o 9. 1 Pedro 2,9. Brinca não, Bruno. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, ele estava dizendo primeiro de quem? Dos que tropeçam na rocha. Mas quem está firmado na rocha? Ele fala, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem alguém que está em trevas hoje esperando a sua palavra. Tem alguém que está em trevas hoje aguardando a sua luz brilhar para ela. Ah, irmãos, só quem está em trevas sabe o quanto é bom quando você vê luz. Uma vez nós estávamos no Araguaia e inventamos de sair da Macaúba, subir até o Registro. E quando deu no retorno à noite, um tio meu ficou bebendo lá e a gente estava retornando, acabou a bateria, não tínhamos Celebrim. E não tinha lua, não tinha nada. E a gente descendo o Araguaia, quase que no tato. Quem conhece sabe o que eu estou falando. A canoa no remo, motor desligado e devagarzinho. E de repente surge uma luzinha lá na frente, era um outro barco. E aí ele vinha com o Celebrim forte.
Aí pedimos para ele, falou, leva a gente até lá na Macaúba e a gente paga o seu combustível para voltar. Ele falou, não, é mais fácil, eu tenho uma bateria nova aqui, eu vou ceder para vocês, depois vocês me dão outra bateria. Só quem sabe esse momento conhece o que é isso. Quando você está em trevas, encontra alguém que tem luz. É isso. Então o que você tem é para alguém que está em trevas. O que você carrega é para alguém que não tem luz. O que Deus te confiou é para trazer luz sobre a vida de alguém, é para mudar a história de alguém. É disso que Pedro está falando. Porque senão esse Jesus que é a rocha para você, ele pode se tornar pedra de tropeço para a sua vida. Ao invés de ser lugar de apoio, é lugar de queda. É disso que Pedro está falando. E para encerrar, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Já falei muito. E você tem um encargo de orar pela minha vida. De manhã eu estou indo para o sertão. Vou estar ali na escola, ministrando lá, acho que 3, 4 dias. Visitando a igreja de Almina Afonso, de Marizal. E na terça-feira estou chegando de volta. Conto com as suas orações. 2 Coríntios capítulo 4, abre aí o verso 7. Olha aqui o que Paulo entendeu do que ele carregava. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Seguinte, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Seguinte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ah, irmãos, isso é o melhor do Evangelho. Se o meu corpo não servir para manifestar Cristo, não serve para mais nada. Jesus pode me levar. Jesus pode me levar. Teve um irmão, cheguei lá na congregação ontem, ele virou e falou, pastor, tive um sonho interessante, estranho, que passava uma viatura da polícia, e o senhor estava preso lá no Camburão. Eu falei, com certeza eu estava pregando de Jesus, e no Brasil estava tendo perseguição, porque por outra causa eu não serei, mas por pregar o Evangelho, irmãos, eu vou dando glória a Deus, vou dando glória a Deus, e mostrando as algemas. Se for pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, irmãos, qualquer hora, eis-me aqui, meu corpo está entregue para isso, né? Então isso aqui, irmãos, tem que ser o nosso alvo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. O seu corpo é para a manifestação da glória de Deus, porque, como diz Paulo, Cristo em você é a esperança da glória.